Bom dia, amadas, que a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês nessa manhã. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a promessa de Deus para nossas vidas, sobre a promessa da volta de Cristo, que eu acho que é um momento tão aguardado para nós cristãos e que às vezes a gente nos esquece do quão importante é a sua volta, no meio de tantas tribulações, no meio de tantas notícias ruins, desenganosas, a gente acaba dando mais importância para aquilo que a gente assiste num jornal, num noticiário, e esquece de se apegar à palavra, esquece de ler a Bíblia e ver que o plano que Deus tem para nós é muito maior. Há muitos anos atrás, antes da primeira vinda de Jesus, Deus ele já tinha prometido para o seu povo que ele enviaria um homem que nos livraria das garras do inimigo. Até mesmo lá no comecinho, para Adão e Eva, ele já tinha feito essa promessa de esperança, dizendo que do ventre da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele já veio, ele deu sua vida por nós, ele se entregou por nós numa cruz, para nos salvar, nos libertar. Só que agora nós devemos aguardar, permanecer fiéis para a próxima promessa, para a volta dele, para o arrebatamento da igreja, que eu acho tão pouco falado e tão importante. É o que nos dá esperança, e esse assunto é um assunto que alegra muito meu coração, que meu coração clama por essa volta, para esse momento de sermos salvos, resgatados, libertados e para que vivemos em santidade junto com nosso Pai. Amém? Eu quero ler uma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu vou começar ali no versículo 13, que fala assim: a esperança da ressurreição. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essa palavra. Muitas vezes nós sofremos muito a perca de alguém, a dor do luto, ela é uma dor que nos machuca. Nós, como seres humanos, nós às vezes somos muito egoístas, e é o que eu digo, no meio de tantas informações, no meio de tantas coisas, a gente acaba nos entristecendo, ao invés de nos alegrarmos por um parente, por um ente que partiu e manteve sua vida em santidade. E nós sabemos que antes mesmo, se nós estivermos aqui ainda no momento da volta de Cristo, da vinda de Cristo, antes mesmo de nós subirmos, eles serão resgatados e já estarão junto com nosso Pai, e depois chegará a nossa vez. Então por isso que hoje eu vim falar para vocês, amada, animem-se, não percam o foco, não deixem que as coisas desse mundo nos corrompa, nos tire a nossa salvação e a nossa morada com Cristo Jesus, porque Ele vai voltar
vai voltar para nos resgatar. Para completar um pouquinho esse assunto, que eu acho um assunto maravilhoso de se falar, eu vou ler João, capítulo 14, lá no versículo 1 também. É mais uma das suas promessas sobre a sua volta. Ele fala assim aos seus discípulos, né? Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Que promessa maravilhosa, feita da próprios lábios do nosso Deus, do nosso Jesus maravilhoso. Então, é isso que eu queria falar para vocês, pra gente, ao invés de se preparar para guerras, para situações difíceis, vamos nos preparar para a volta dele, vamos permanecer firmes e fiéis para a volta dele. Mas assim como Jesus se sacrificou por nós, deu sua vida por nós, nós também devemos entregar a nossa vida para ele, abrir mão de certas coisas, das vontades da carne, procurar nos afastar de tudo aquilo que não venha dele, permanecer fiéis, aguardando a sua volta. Lá na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, só para afirmar, Pedro diz: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Devemos procurar ao máximo permanecer fiéis, puros, sem pecados. Lógico que nós, como natureza humana, tendemos a ser da nossa natureza pecadores, só que devemos procurar não viver para o pecado, não permanecer no pecado, e sim viver para Cristo e aguardar a sua volta, amém? Então é isso, irmãos, não deixem que as notícias ruins, as coisas que os outros nos digam, não permita que isso te faça esquecer da real promessa que tem para a nossa vida. Não é promessa de vacina, não é promessa de bens materiais que você vai conseguir comprar, o seu carro, a sua casa, não. É uma promessa muito maior que qualquer outra, e não foi falada por um simples alguém. Foi uma promessa feita pelo nosso Deus para nós, e ela vai se cumprir. Assim como ele comprometeu para o seu povo, para a sua nação, que ele ia enviar o seu filho, ele enviou. E a promessa de Jesus para nós é que ele vai voltar dessa vez para nos buscar. Amém, amadas? Então fiquem com Deus, creiam e esperem no Senhor. Um beijo, até a próxima.